Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje a gente vai para mais uma revisão da nossa avaliação. E a revisão de hoje será da matéria de ciências. A tia selecionou dois temas para a gente estudar, para fazer a nossa avaliação, que foi as partes do corpo humano e os 5 sentidos. A gente sabe que o nosso corpo ele é dividido em várias partes, mas existem 3 partes que são principais. E a gente estudou quais são: cabeça, tronco e membros. Não é? Cabeça, tronco e membros. Então, o que pode ser encontrado na parte da nossa cabeça? E aí? Cabelos, olhos, nariz, boca, sobrancelha, orelha. Então, tudo isso pode ser encontrado na parte da nossa cabeça, certo? O que pode ser encontrado na parte do nosso tronco? E aí? Na parte do nosso tronco pode ser encontrado os nossos órgãos, né, que ficam dentro da gente, a nossa barriguinha, os nossos peitinhos e os nossos bumbum também ficam na parte do tronco, não é verdade? E os nossos membros, cabeça, tronco e membros. Quais são os nossos membros? A gente possui os membros superiores, que são os nossos braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas. Então, o que se encontra na parte dos membros superiores? Então, a gente pode encontrar as nossas mãos, o cotovelo, o nosso punho, dedinhos, unhas, não é? E na parte dos membros inferiores? Nos membros inferiores a gente encontra os nossos pés, joelhos, pernas, coxas. Então fica na nossa parte dos membros inferiores. Então vamos relembrar quais são as partes do corpo, as principais partes do corpo. Quais são? São 3, né? E o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre os sentidos. No livro de vocês, falando sobre os sentidos, é na página 12 de Ciências, que é essa daqui, onde começa a falar dos sentidos, certo? E a gente possui 5 sentidos. Quais são? Paladar, olfato, audição, tato e visão, certo? Então, qual é o órgão responsável pelo nosso paladar? O órgão responsável pelo nosso paladar é a nossa língua, né? No paladar é onde a gente pode sentir o gosto das coisas. Se é doce, se é salgado, se é azedo. Então, nossa língua é quem fica responsável pelo nosso paladar. Quem é responsável pelo nosso olfato? E aí? O responsável pelo nosso olfato é o nosso nariz, não é? Então, com ele a gente sente os cheiros bons e os ruins, né? Aquele que a gente vixe, que fedor. Então, ele é o responsável, né? O nosso nariz é responsável pelos cheiros bons e pelos ruins. É o olfato. Visão. Qual é o órgão responsável pela nossa visão? Os nossos olhos, não é verdade?
Com ele a gente pode enxergar, pode ver várias coisas, as cores, os formatos. Então, a partir dos nossos olhos é que a gente pode enxergar, ou seja, a nossa visão. A nossa audição. Quem é responsável pela nossa audição? Os nossos ouvidos, não é verdade? Então, com os nossos ouvidos a gente pode ouvir músicas, ouvir ruídos, o som da chuva, né? E até do vento. Então, o nosso órgão responsável pela audição é os nossos ouvidos, são os nossos ouvidos. E o tato? Qual é o órgão responsável pelo tato? As nossas mãos, ou melhor, a nossa pele, né? Porque se eu encosto na parede, eu consigo perceber se ela está fria ou quente, né? Só de tocar, não preciso diretamente tocar com a mão, mas só de encostar nela. Então, toda a nossa pele é responsável pelo tato, ok? O tato a gente pode perceber isso, as sensações, né? Tá frio, se tá quente e tudo mais. Então, vamos recapitular. Quais são as partes do corpo? As principais partes do corpo. As principais partes do corpo são 3: cabeça, tronco e membros. Na cabeça a gente pode encontrar olhos, ouvidos, nariz, boca, cabelo, os nossos cabelos, sobrancelhas. Fica na parte da nossa cabeça. Na parte do nosso tronco a gente pode encontrar a barriga, os nossos órgãos. Fica na parte do nosso tronco, certo? E na parte dos membros, a gente possui membros superiores e membros inferiores. Superior e inferior. Então, nos membros superiores, a gente pode encontrar as mãos, os cotovelos. Então, fica o nosso bracinho, fica na parte dos membros superiores. Membros inferiores, nossos pés, coxas, joelho, perna, fica na nossa parte inferior, certo? Os nossos membros inferiores, cabeça, tronco e membros. E quais são os 5 sentidos? Vamos lá. Paladar, olfato, visão, audição e o tato. Qual é o órgão responsável pelo nosso paladar? A nossa língua, né? O órgão responsável pelo nosso paladar é a nossa língua, porque a gente consegue sentir o gosto das coisas, né? Azedo, doce, salgado. Então, é através do nosso paladar, da nossa língua. O olfato. Qual é o órgão responsável pelo olfato? É o nosso nariz, pelo qual a gente consegue sentir os cheiros, né? Bons e os ruins. O órgão responsável pela nossa visão são os nossos olhos, né? Onde a gente pode enxergar cores, formas. Então, é através dos nossos olhos, que é a visão. A audição. A audição responsável são os nossos ouvidos, certo? Pelo qual a gente pode ouvir o barulho das coisas. E o tato, o órgão responsável pelo nosso tato é a pele, pelo qual a gente pode ter as sensações, sentir, né, as coisas. Se as coisas estão quentes, se estão frias e tudo mais. Então, a nossa pele é responsável pelo tato, pelo qual a gente pode abraçar um amigo. Então, é através do tato, certo? E esses serão os assuntos da nossa prova. Os principais, né, partes do corpo e os nossos sentidos. Saibam identificar exatamente quais os sentidos. Porque quando eu digo assim, o olfato, qual é o órgão responsável pelo olfato?
vocês têm que saber que o órgão responsável pelo olfato é o nariz, pelo qual a gente sente o cheiro. E a audição? A audição é os nossos ouvidos. O tato é fácil, né? O tato é o que a gente toca, é o que a gente sente. A visão também é fácil, porque a gente diz, vou fazer uma consulta de vista. Vista e visão é quase a mesma coisa. Então, a gente lembra. Paladar, a gente também pode lembrar. Mas podemos confundir a audição com o olfato, mas que são diferentes, né? Audição e olfato, certo? Vou botar um exercíciozinho para vocês fazerem para memorizar um pouco sentidos, ok? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido. Lembrem que já tem vídeo falando sobre isso, sobre sentidos. A tia já colocou um vídeo aqui falando sobre isso. Então, vocês assistam novamente. Observem no livro de vocês, que tem falando sobre isso, na página 12 de Ciências, que é o verde escuro. Tem falando aqui, ó. Temos 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Aí tem o sentido do paladar. Aí já tem mostrando até a língua, né? Aí tem aqui onde diferenciamos vários alimentos pelo sabor e estabelecemos nossas preferências. Como a língua fica dentro da boca, é comum as pessoas associarem a palavra paladar a esse órgão. Temos aqui o olfato. Ó, o olfato, onde já mostra o nariz, né? E diz assim: há os cheiros que nos alertam. Por exemplo, o de fumaça, o de coisas queimando, o de comida estragada, entre outros. Então, o nosso nariz, ele consegue sentir os cheiros de diversas coisas, né? Sentido da audição. Aqui a gente observa, né? E diz assim: podemos perceber os sons, como os que vêm das músicas, do pedido por socorro e da sirene da ambulância. E as orelhas são os órgãos ligados a esse sentido. Temos a visão, que a gente observa aqui, que também fala ver suas cores, diferenciar os tamanhos e a distância entre os objetos. Os órgãos da visão são os olhos. E tem falando do tato, que esse é o sentido do toque, que nos permite sentir o frio, o molhado, o áspero, o macio, o seco e também as sensações de dor, né? É importante vocês também perceberem que o maior órgão do corpo é a nossa pele, né? Porque a pele, ela cobre totalmente o nosso corpo. Então, ela passa a ser o maior órgão do nosso corpo, certo? Então, estudem bastante, né? Relembrem aí, porque tem atividades que a gente realizou em sala, que também fala aqui, como por exemplo, escreva o nome do sentido a que cada frase se relaciona. Camila usa óculos. Camila usa óculos. Onde a gente coloca os óculos? Nos nossos olhos. E os olhos são o órgão responsável por qual sentido? Os olhos são responsáveis pela visão, né? Então, Camila usa óculos. Qual é o sentido? A visão. Tem, Paulo gosta de comer banana. Comer banana. A gente come a banana através da boca, né? Que a gente come. E a boca, a nossa língua, é responsável por qual sentido? Pelo paladar. Então, logo, Paulo gosta de comer banana. O sentido responsável é o paladar. Tem outra aqui. João sentiu o pelo macio do gato.
como é que a gente sente as coisas, né? Através da nossa mão. Ele sentiu a pele do gato através do quê? O pelo do gato através de quê? O pelo macio do gato. Através da mão, né? E com certeza ele passou a mão ali no gato e percebeu que o pelo dele era macio. E qual é o sentido responsável por isso? É o nosso tato, na verdade, em qual a gente pode sentir as coisas. Fernando sentiu o cheiro do bolo de cenoura. Ele sentiu o cheiro através de qual órgão? Do nosso nariz, na verdade, sentiu o cheiro através do nariz. Então, o nariz é o órgão responsável por qual sentido? Pelo nosso olfato, não é verdade? Então, logo a frase Fernando sentiu o cheiro do bolo de cenoura equivale ao sentido do olfato. A gente também pode observar o seguinte, tem também falando o seguinte aí. Ligue o nome dos alimentos ao gosto de que cada um tem. Se a gente vai ligar os alimentos ao gosto, então quer dizer que estamos falando sobre paladar. Na verdade, se é o gosto que a gente está sentindo. Então tem limão. O limão é o que será? Será que ele é salgado, azedo, amargo ou doce? Limão é azedo. A cocada, doce. O jiló, azedo. E o bife temperado, é salgado, né? Então, a gente pode também estar estudando através do nosso livro. Também tem na página 14, essa parte aqui do Agora é a Sua Vez, que a gente realizou também na sala. Só que aqui fala o seguinte, você fará uma colagem com cada um dos órgãos dos sentidos. Para isso, recorte do material de apoio, as imagens que representam cada um desses órgãos, cole as imagens dos órgãos dos sentidos nos espaços destinados a ele. Então, a gente já realizou, mas assim, tem aqui, comer. Você está dizendo que é comer? Qual era o órgão que a gente ia colar aqui para comer? A boca, né? Então, a gente logo ia colar aqui nessa parte do comer a boca. Ver filme. Com que órgão a gente vê o filme? Com os nossos olhos. Ouvir música. Ouvido. Abraçar. As nossas mãos, nossos braços, né? E o sentir o cheiro de um perfume. O nosso nariz, não é verdade? Então, esses serão os assuntos da nossa avaliação. As 3 partes do nosso corpo, cabeça, tronco e membros, e os 5 sentidos, né? Que é o paladar, olfato, visão, audição e o tato, certo? Estudem bastante, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a tia, certo? Pelo privado mesmo, pode mandar mensagem, que a tia vai tentar esclarecer qualquer dúvida. Tia, mas eu estou em dúvida em ensinar aquilo, não tem problema, pode mandar mensagem, certo? Que eu vou responder para vocês, vou tirar as dúvidas. Só não fiquem com as dúvidas, perguntem, certo? Então, estudem bastante. Um beijão e até a próxima aula, tá? Tchau!